Queremos acolher o homem de Deus. E quando estou a chamar, o homem de Deus, o apóstolo Jonathan Avila. Amém. Bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade. Nós somos uma família, a família de Cristo. Deus é o Deus do Brasil e Deus é o Deus da África. Amém. Nós somos o corpo de Cristo. Amém. Eu queria cumprimentar os pastores. Quando eu cheguei, eu estava ali preocupado com a gravação, porque os meus filhos do Brasil também vão assistir. Amém? Pela internet. Amém. Podemos assentar. Amém. Esse é um momento de mesa, onde a gente come o pão do céu. Quando a gente come o pão do céu, a gente come ele com o Senhor e com a nossa família, porque a gente come em família. Quando estamos à mesa, é momento de comunhão. Você entende? No momento de comunhão, é o momento que nós acertamos as coisas sobre aquilo que nós vamos fazer, sobre aquilo que nós vamos conquistar, sobre aquilo que é responsabilidade e sobre o ensino que nós temos que ter em alinhamento com a vontade do Pai. Você entende isso? A Escritura diz que quando eu não tenho conhecimento, eu sou destruído. Eu sou destruído. O conhecimento de Deus, ele nos liberta e ele nos traz vida. Eu estou desde ontem à noite com uma palavra gritando no meu coração a respeito de provérbios. Eu escutei o livro de Provérbios. Eu gosto de ouvir a Bíblia em áudio, porque quando a gente está ouvindo em áudio, podemos estar deitados, trabalhando, mas sempre estamos edificando o nosso espírito. Claro que é melhor a gente parar e meditar nas Escrituras. Mas desde ontem à noite, Deus tem falado a respeito da sabedoria. Você entende? Deus quer falar com você a respeito de ser sábio. Deus quer falar com você a respeito da nova geração. Deus quer falar com você a respeito de quem você foi fruto. Porque nós somos resultado de uma geração. Alguém veio antes de nós. A nossa criação, ou ela trouxe uma proteção, uma direção, ou ela nos marcou com traumas, feridas, abandono, e nos deu uma direção errada. Você entende isso? Você entende isso? Amém? Aleluia. Amém.
Eu queria que você abrisse. nakosepela ofungula. Aleluia. Em Provérbios 22, verso 6. Nakolinga ofungula a Bíblia na yo na Provérbio 22, verset 6. Provérbios, no seu capítulo 22, versículo 6. Okay. Eis a leitura em português, em nome de Jesus. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha a importância da instrução de um pai. Tá lá a importância e a tá lá a importância de uma autoridade. e a autoridade moko O Espírito Santo, e a mulimo santo ele colocou essa observação. e a chaque observação oyo Quando você vai ler o livro de Provérbios, tango ozotanga makomi a proverbe o tempo todo tan nyonso fala sobre a instrução. ezoloba na tina malakisi O tempo todo tango nyonso fala que o tolo, ezoloba ete mutu ya boyebi te ele procura a morte. azoluka kufa Fala que aquele que ouve azoloba oyo azoyoka e faz o que ouviu, azosalela na tina oyo ayoki alcança a bênção, azozwa lipamboli alcança a vida de Deus. azozwa via nzambe. Mas eu quero falar, usando esse texto, Me nalingi naloba na tina ya malakisi oyo de dois pontos de vista. na deux points de vue. O ponto de vista daquele que instrui. Point de vue ya moto azolakisa. Quantos papais e mamães tem aqui? Combien de papa na ba mama baza awa? Quantos papais e mamães tem aqui? Combien de papa na ba mama baza awa nesika oyo? Tenha vergonha não. Kozala na soni te. É uma honra cuidar de um filho. Ezali onere moko ya kobatela mwana. Mas lembre-se, cuidar de um filho. Me kanisa bien kobatela mwana. Uma criança precisa de cuidados. Mwana moko azana posa ya kobatela. Enquanto ela é criança, Alors tango aza mwana, ela não consegue se cuidar sozinha. ye moko akoka komibatela te. Mas não é só sobre o pão. Me eza kaka na tina lipa te. É sobre atenção. Eza na tina ya attention. É sobre orientação. Eza na tina ya orientation. Porque ela observa Po ye atalaka as suas referências. ba référence na ye. Ontem à tarde, Lobi na pokwa eu estava assistindo um vídeo na banai kotala video moko. de um experimento que foi feito. E a experimentation moko esalamaki. E nesse experimento, Alors na experimentation oyo ofereciam um doce para uma criança, banai ko kabela mo ba bombo epa ya bana. mas diziam para ela Me banai ko ebisa mwana wana que se em 12 minutos que na 12 minutes ela não comesse, yo okoki kolia yango te. ela ganhava 2. Soki na 2 minutes okoki kolia yango te alinga azwa mibale. Aquilo ia dobrar. Elingaki kozala double. Mas observou-se Me atali que quase todas as crianças ke bana mingi comeram aquele primeiro. baliaki bongwa liboso. O que é melhor? Meyele eza wapi? Ter 2 Kozala na mibale ou ter um na mão? to mpe kozala na moko. Mas sabe o que é interessante? Oyebi eloko eza interessant. Aquele que é sábio Moto oyo aza mayele sabe que 2 é melhor. ayebi ke mibale eza mien. Aquele que é tolo Moto aza zoba come logo na hora. aolia mbala moko. Mas ao entender aquela história, Me na kocomprendre histoire wana esse experimento foi feito uma outra vez. experimentation oyo esalamaki mbala moko pela mosusu. Mas agora, Me lisusu aquela autoridade autorité wana que dava o doce oyo wapi banai kopesa babombo teve um tempo antes para essa criança. azwaki temps na mwana oyo E prometeu coisas aprometaki biloko e deu as coisas. apesaki biloko. Prometeu coisas Aprometaki biloko e deu as coisas. apesaki biloko. Esse grupo ao qual ela fez isso de crianças, Groupe oyo wapi banai kokabela biloko epai ya bana todas esperaram os 12 minutos. bato nyonso bazelaki 12 minutes. Mas esse mesma autoridade Me autorité oyo pegou um outro grupo de crianças, azwi susu groupe moko ya bana prometeu coisas ayebisi bango e não cumpriu. ayebisi bango biloko moko akopesa bango me apesaki bango te. Prometeu coisas Ayebaki na kopromettre biloko e não cumpriu. akokisaki te. Quando foi oferecer o doce, Ntango aki akabeli bango babombo
Todas as crianças comeram o doce sem esperar. Bana nyonso baliaki babombo wana sans kozela. Quando eu ouvi esse vídeo, Tangu natalaki video oyo, Deus falou ao meu coração: Nzambe alobi na motema na ngai. filho, Mwana, muitas vezes mala mingi nós somos reativos biso toza ba reactive ao nosso ambiente. na ambiente na biso, to pe na environnement na biso. Porque aqueles que nós deveríamos confiar Po na batoto ngaki to cha elikia, nos traíram, batrairaki biso. nos prometeram coisas Ba prometaki biso biloko e não cumpriram. e ba pesa kite. Lá no Brasil Kuna na Brésil, tem um ditado: eza na adage moko, faço o que eu digo, sala eloko nazoloba, mas não faço o que eu faço. me kosala te eloko nazosala. Isso é um ditado feio, Eza adage moko mabe. porque os fariseus na época de Cristo, Po ba farisien na tango ya Kristo, eles pediam muitas coisas, bango banai kosenga biloko ebele, mas eles não faziam. me banai kosala te. Como confiar nessas pessoas? Comment tokoki koconfie pa bato oyo? E sobre o que eu estou falando? Nalingi naloba nini? Se você cria o seu filho Soki ozobokola mwana na yo com uma palavra dúbia, na maloba moko mibale, com uma postura dúbia, na ba postura mibale, uma postura que não é verdadeira, oyo wapi ezali moko eza verite te, ele vai crescer ye akoyeba na kokola com um caráter duvidoso. na caractère oyo eza ya dute. Talvez você teve um pai assim. Peut-être yo oza tata moko ya bongo, Talvez você teve uma mãe assim. talvez ozalaki na mama moko ya bongo, Talvez você foi inserido em um meio assim, peut-être batiaki yo na environnement moko ya bongo, onde você não pôde confiar em ninguém, esika wapi okoki kotalela mutu te, onde você não pôde contar de fato com essas pessoas, esika wapi okoki kozala na bato wana te, porque essas pessoas falavam, po bato babandaki koloba mas elas não faziam. me babandaki kosalela te. Então você não colocava isso em crédito, Alors yo bandaki kotia crédibilité te, porque pessoas que tinham a po obrigação bazala bato bazalaki na de baobligation cuidar de você, ya kobatela yo, de corrigir você, ya kokorige yo. porque a Bíblia também diz Po Biblia mpe ezoloba que nós temos que corrigir a criança biso sengeli toyebana para que ela kobokola possa bana seguir o bom to caminho. mpe koadvertir bana mpo balanda nzela ya bien. Não ao ponto de matá-la, Eza point ya koboma bango não ao te, ponto de feri-la de fato, eza point ya kobebisa bango te, mas apenas corrigir, me ezali mpona kokorige bango. porque aquele que perde tempo corrigindo, Po moto oyo azoperde te mpona kolakisa, porque ama. eza mpo alingaka. A Escritura diz Makomi elobi que Deus, ke Nzambe ele corrige ye akorojaka, os filhos que ama. akorojaka bana oyo alingaka. Então não é sobre uma punição Seke ezali te biti ya punition ao ponto moko, de matar, to mpe ya koboma, ao ponto de destruir, to mpe ya kobebisa. porque a Escritura também diz Po makomi mpe elobi que Deus não esmiuça a cana amassada, ke Nzambe ayebaka na kofina te kana oyo wapi ezali masala. Talvez você não entenda esse texto, Peut-être ozokomprendre yango te, talvez você não mexa com agricultura. peut-être nazobenga moto moko atangi agronomie. Quando você passa num lugar aí, uma cana baixa assim, Tango yo ozoleka na nzela moko oyo wapi kana eza ya se, se você pegar bem nesse lugarzinho soko osimbi awa na esika aonde ela moko cortou esika ye agumbami, e você esmagar, yo ofini yango, ela nunca mais vai crescer, ye akokola lisusu te, ela vai morrer. ye akokufa. E muitas vezes Mbala mingi os pais e as mães, batata na bamama aqueles que estão sob a autoridade dos filhos, bato baza su autorité ya bana, esmagam sonhos, bafinaka baloto, esmagam os projetos dos filhos, bafinaka baprojet ya bana, esmagam o destino do filho, bafinaka destiny ya bana, porque não tem sabedoria. po bazangi boyebi. Então papai e mamãe, Alors papa mama, você tem essa obrigação diante de Deus, yo oza na obligation oyo, porque Deus deu filhos como herança. po Nzambe apesi bana lokola héritage. Os filhos são uma propriedade de Deus Bana bazali propriété ya que Nzambe Deus está dando a você oyo Nzambe azopesa epai na yo para você cuidar. po yo matela. Você está me entendendo? Est-ce que ozokomprendre ngai? Então às vezes nós reclamamos do nosso país, Alors peut-être biso toyebaka na koloba pays eza mabe, mas você não está investindo nos seus filhos. mais yo ozali koinvestir te na bana na yo, Você não está investindo no coração dos seus filhos. oza koinvestir te na motema bana na yo. E muitas vezes Mbala mingi nós damos algo que nós recebemos, biso tozopesaka biloko tozwaka, ou muitas vezes o mbala mingi nós estamos fugindo daquilo que recebemos. biso tozokima na oyo tozozwa.
Não vou ser mal igual meu pai. nakozala te lolenge moko na tata na ngai. Não vou ser mal igual minha O mãe. nakozala pano, nakozala mabe te na mama na ngai to pe na tata na ngai. E tudo aquilo que nós fugimos, Nyonso biso tokimaka, nós nos tornamos escravos. biso tokomaka ba esclave. Porque cuidar de alguém Po kobokola motu moko. não pode ser motivado Elingi koloba te fosi kozala motive pelo sentimento errado. na sentiment moko ya mabe. Nós cuidamos Biso tozobatela como aquele que guarda, lokola motu azobomba, não como aquele que foge de um passado. non lokola motu azokima le passé. Você consegue entender o que eu estou falando? Est-ce que ozokomprendre eloko nazoloba? Porque se eu faço pela motivação errada, Po soki nazosala na ntina motivation mabe, ainda que a coisa seja certa, atako eloko nazosala eza malamu, o resultado é errado. mais resultat kozala ya mabe. Porque o fruto é ruim. Po mbuma ezalaka ekozala mabe. Uma atitude Attitude que não é gerada em amor, oyo wapi eza ya kobotama na que não bolingo é te, gerada em responsabilidade, attitude oyo ebotami na responsabilité te, ela vem do maligno. eyaka epai ya diable. Nada vence Eloko te elongaka o amor. na bolingo. Não existe armas contra o amor. Eza na baarme te contre bolingo. O amor é tão poderoso Bolingo eza makasi na nguya mingi que Deus se identifica com o amor. oyo wapi nzambe azali kokokana na bolingo. O amor é tão poderoso Bolingo eza na nguya, que Deus fala alo nzambe azoloba que quem não conhece o amor ke mutu oyo ayebi bolingo te não conhece a Deus. ayebi nzambe te. Você entende o que é isso? Est-ce que ozokomprendre? Os seus filhos Bana na yo são uma propriedade de Deus. baza propriété ya nzambe. E Ele te deu para cuidar. Nzambe apesi bango mpo batela bango. Eles são o futuro dessa nação. Baza fitiri ya nation oyo. Lá no Brasil, Kuna na Brésil tem pessoas eya na bato que estão estudando, oyo bazotanga, que estão correndo atrás, oyo bazokima na nsima, crianças bana mike que querem ir embora do Brasil, oyo balingi bakima Brésil, que não amam a sua pátria. oyo bazolinga patrie na bango te. E aqui eu também percebi que isso acontece. Alors awa pe na comprendre ke likambo oyo ezali Pessoas que não amam a sua pátria. bato bazolinga mboka na bango te, Elas não amam a sua pátria, baolinga mboka na bango te porque aquilo que elas veem em volta mpo biloko oyo eza nzinga na bango não é tão bom. eza malamu te. Então não ache que exista esse problema só aqui, Alors nazokana te ke problème eza kaka awa, porque no Brasil também tem. mpo na Brésil mpe ezali. Porque se aqui não estiver bem, Po soki awa eza bien te, não é a geografia que vai fazer estar bem. soki motema eza bien te, eza géographie te moto ekokomisa yo bien. Se aqui não estiver bem, Soki motema eza bien te, não é a condição financeira que vai te fazer bem. eza mbongo te moto ekokomisa yo bien. Se aqui não estiver bem, Soki motema eza bien te, não é a saúde que vai te fazer eza bem. santé te moto ekokomisa yo bien. Só uma paz, Eza kaka kimia moko, só uma paz, kaka kimia moko que excede todo entendimento. oyo wapi E essa paz vem do Senhor. kimia oyo euti epai na nzambe oyo eza resultat ya nyonso. Ele é o príncipe da paz. Aza prince de la paix, Ele é o príncipe da paz. aza prince de la Ele é paix, o príncipe da aza paz. prince de la paix. Nós falamos um pouco Biso tozoloba mwa moke sobre a obrigação que nós temos. na ntina ya obligation toza nango. Nós sabemos que talvez nossos pais erraram. Toyebi peut-être bapapa na biso basumukaki to mpe basalaki mbeba, Talvez não tenham feito de má vontade. talvez basalaki te na volonté ya malamu. Talvez o inimigo usou eles, Peut-être ennemi moko ayebaki na koutilize bango, querendo destruir a tua história, balingaki badétruire histoire na querendo yo, destruir os teus balingaki relacionamentos, badétruire relationnement na yo, querendo destruir como você enxerga um homem, balingaki badétruire ndenge oyo ozotala ozomimona mutu, como você enxerga uma mulher, ndenge ozomona mwasi, fazendo com que você haja com infidelidade esala ete yo oagir na infidélité ou receba infidelidade, to mpe ozoyamba na infidélité, insegurança. na insécurité. Quem gosta de insegurança? Est-ce que eza na mutu moko awa alingaka insécurité? Quem gosta de se sentir desprotegido? Nani oyo alingaka kosentir ke aza na protection te? Imagina você deitar em um lugar Kanisa ete olali esika moko, para dormir olali, e você não sentir paz. alors yo ozosentir ke ozaki na kimia te. Lá no Brasil, Kuna na Brésil não sei aqui, nayebi awa te, nayebi há te. parentes Eza na baparent que visitam crianças à noite oyo wapi bayebaka na kotala bana na butu ntango balali. para fazer mal.
Você entende o que Bo eu estou basala falando? bango mabe, est-ce que vous comprenez? Há crianças aqui, eu não vou ser muito claro, mas você entendeu o que é adulto. Na kozala clair te me yo comprendre koza mokolo. Pessoas que deveriam proteger Bato esengala ki babatela. estão estragando a alma dessas crianças. Bazako eba na kobebisa ba ame ya bana oyo. A nossa responsabilidade, Responsabilité na biso ela é grande eza munene sobre uma geração. likolo ya génération moko. E não adianta a gente querer culpar o outro. Alors elongo bani te toyeba na ko capabilité to pe kozana capabilité ya bamisusu. É sobre o que nós vamos fazer. Ezali na tina oyo biso tokosala. Deus muda Nzambe changeaka o nosso coração. bamitema na biso. Ele tira as tristezas, Alongolaka bamawa, ele tira as angústias, alongolaka bapasi, ele tira o passado alongolaka le passé e te dá um novo futuro. e apesaka fitiri ya sika. Porque o tempo que se chama hoje, Po ntango oyo ezobengama lelo, porque o tempo que se chama po hoje ntango oyo ezobengama lelo, é o tempo que você tem com o Senhor. eza ntango oyo oza na nkolo. O amanhã pertence a Deus, Lobi eza ya Nzambe. mas hoje Lelo é tempo de relacionamento com o Senhor. eza ntan ya kozala na relation na Nzambe. O seu tempo hoje Ntan na yo lelo, vai determinar o tempo amanhã com o Senhor. ntan na yo ya lelo ekodetermine ntango alobi na nkolo. As suas escolhas hoje Baswa na yo ya lelo vão determinar o tempo amanhã. ekodetermine ntango na yo alobi. E quando eu escutava o livro de Provérbios, Alors tokoki koyoka mokanda ya proverbe. eu achei interessante, Namoni yango interessant. porque dizia aquele que dorme muito, Po bazoloba ete motu oyo azolala mingi, que fica a dormir, motu oyo azolala mingi nunca vai ficar rico. akotikala jamais kozala riche. E sabe o que me faz pensar? Oyebi eloko nini akosala akokanisa kaka É que aquele que ama os prazeres akokanisa motu oyo azolinga baposa nunca vai prosperar. akoprospere te. Dormir é bom? Kolala eza malamu, Dormir é bom? kolala eza malamu. Responda para mim. Est-ce que kolala eza malamu? Répondre. Dormir é bom. Kolala eza O malamu. nosso corpo necessita de dormir. Nzoto na biso eza na ntina ya kolala. Mas dormir o tempo todo é ruim. Me kolala chaque moment eza mabe. Eu que sou um homem pesado, Nga oyo naza mwana mobali oyo aza kilo. se eu ficar umas 9 horas na cama, Lokola nga naza kilo soki navandi 9h dita na mbete. meu corpo começa, ai, Nzoto na nga ekomaka koswa. Ai. por quê? Mpo na nini? Porque nós não fomos feitos para isso. Po biso tosalamaki te mpo na yango. Nós deitamos Biso tolali para que a energia volte. po energie ezonga. Porque as bênçãos do Senhor, Po mapamboli ya Nzambe Deus dá Nzambe apesa enquanto você dorme, ntango oyo olalaka, enquanto você descansa. ntango oyo ozopema. E isso é algo profético, Alors ezali eloko moko prophétique. porque eu posso estar acordado, Po nga nakoki kolamuka, mas o meu coração me motema na ngai está descansando no Senhor. eza kopema na nkolo. E isso fala Alors ezoloba, da confiança que nós temos que ter em Deus. ezotalisa biso na ntina confiance osengi tozala yango na Nzambe. Quando Deus falava sobre guardar o sábado, Ntango Nzambe azoloba na kobatela samedi, Deus estava falando Nzambe azoloba que se você passar a vida toda ke soki olekisi vi nyonso só trabalhando, kosala kaka, só buscando, koluka kaka, e não dar um tempo para o Senhor, ekozala na tante ya Nzambe, você não vai desfrutar yo okosepela te daquilo que Deus está te dando. na eloko Nzambe akopesa yo. O sábado Samedi to mpe saba é um tempo de desfrute. eza ntango ya kosepela. Aquilo que nós desfrutamos Eloko tozosepela na yango faz a gente ficar grato. ezosala biso tosala reconnaissant. Coisa boa é sair em família. Eloko ya malamu eza yango. Eu não sei você, Nayebi yo te, mas quando eu vejo o meu filhinho me soki nazomona mwana na nga moke sorrindo com a bolinha, azali kosepela na mwa bale querendo fazer o moko, gol dele, alingi atya mwa bi na ye na bale na meu ye, coração se enche de alegria. motema na ngai etondisamaka na esengo. Quando meu filho vem correndo ao meu colo, Ntango mwana na nga moke azokima na nzoto na ngai, eu posso estar triste o que for, ngai nakoki kozala na mawa, e ele dá aquele sorriso, ye soki aseki kaka mwa moke, formoseia minha alma. mbala moko motema na ngai esepeli. Papai pode estar cansado, Papa okoki kolemba, cansado, okoki kolemba, mas quando ele me puxa, me ntango ye abendi dá ngai aquele sorriso, apesi nga mwa esekeli e eu wana, percebo que ele quer cosquinha, nge ngai nandimi mbala moko alingi natye mwa dikidiki, e ele dá aquela gargalhada, alingi ye apesi mbala moko mwa sourire eu começo a wana. rir com ele. Mas sabe o que me faz pensar? Me eloko nini oyebi esepelisaka ngai to mpe esala na kanisa Que são essas experiências ke eza ba experience oyo que nos tornam
ezokomisa biso mais acessíveis bato baza accessible a um relacionamento com Deus. na relation moko na Nzambe. Porque Deus falou Po Nzambe alobaki que ele veio como um pai. ke ye ayaki lokola tata. Se o seu modelo de pai foi ruim, Soki modeli ne yaki botata eza mabe, se o seu modelo de pai foi ruim, soki modeli ne yaki botata eza mabe, você vai ter dificuldade de confiar em Deus. yo kozala na difficulté kokonfie epai na Nzambe. Porque o teu pai você não podia confiar. Po tata na yo esengela olingaki okonfie ye te. Toda vez que você olhava para o seu pai, Mbala mingi ozotala tata na yo, ele estava carrancudo. ye akangaka kaka elonge. E o que você mais ouvia era: não, Eloko oyo mesana koyoka ngulu wa tata te. não, Te. não. Naboyi. Esse tipo de experiência Alors experience ya boye fecha o seu coração. ezokanga motema na yo. Fecha o seu coração. Ezokanga motema na yo. Como Deus pode ser um pai Ndenge nini Nzambe azokoma tata? se o modelo de pai que eu tive, Ndenge nini Nzambe azokoma tata soki modele ya tata nazalaki na ye foi tão ruim? ezalaki pena mabe? Eu não podia confiar nele. Nakokaki kokonfie te. Eu não podia me abrir para ele. Nakokaki kofungula te ni motema. Porque quando eu me abria para ele, Bo ntango na bandeki komifungwa mipa na ye, ele me punia. ye abandeki kopesanga punition. Nós ficamos com medo assim de pai. Biso tobangaka batata ya boye. E assim nós ficamos com medo de Deus. Biso pe tobangaka Nzambe boye. Mas Deus Me Nzambe não é como um homem. aza lokola mutu te. Ele é um modelo perfeito. Ye aza modèle oyo aza parfait. Ele é o próprio amor. Azali bolingo en personne. Diz a Escritura: Makomi elobi. seja o homem mentiroso, Ozala mutu oyo aza kokosama to aza mokosi. seja o homem mentiroso Ezala mutu aza mokosi. e Deus verdadeiro. Nzambe ne aza mutu ya solo. O homem pode mentir, Mutu akoki kozala mokosi, mas Deus não mente. me Nzambe akosaka te. Lá nos carros do Brasil, Kuna na Brésil tem um adesivo nos carros na bakar eza na mwa information moko ezala na kar que diz assim: Deus é fiel. oyo wapi balobaka Nzambe aza fidèle. Mas toda vez que eu vejo esse adesivo, Me mbala mingi namonaka information wana a pessoa está dizendo que Deus é fiel a ela mutu azolobaka Nzambe aza fidèle epa na ye porque ela é um filho bom. Porque ela é um filho bom. po azalaki mwana malamu. Deus é fiel a ela porque ela é um filho bom. Nzambe aza fidèle epa na ye po azalaki mwana malamu. Mas isso é uma mentira. Me eza lokuta. Deus não é fiel com aqueles que são bons. Nzambe aza fidèle kaka te mpona baoyo baza ya malamu. Deus é fiel a ele. Nzambe aza fidèle epai na ye moko. Deixa eu te explicar isso. Sika na explique yo. Porque isso parece uma heresia, uma mentira. Po ezomonana ke ezali mwa lokuta moko boye. Quando fala que Deus é santo, Ntango bazoloba Nzambe aza saint. quando fala que Deus é santo, quer dizer que ele é muito separado. Porque é santo, 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 santo. Quer dizer que ele é tão puro, que não cabe mistura. Ntango bazoloba Nzambe aza saint, eza po aza séparé. Aza saint po aza na kati ya ténèbre te. Então a sua essência Alors kibozalisami na ye sempre vai produzir a mesma coisa. ekoyeba na kobatela to mpe na kobokola biloko mosusu. Sempre vai produzir o que é certo. Ekoyeba na kobimisa biloko ya bien. E quando eu falo o que é certo, Ntango nazoloba biloko ya bien, eu quero falar o que é justo. nalingi naloba eloko eza juste. Não é sobre pecar ou não pecar. Eza te na kopese to na kopese te. É como uma fruta, Eza lokola mbuma moko, uma melancia. eza lokola melancia moko. Ela só vem da planta melancia. Azouta na planta ya melancia. Você Kaka, consegue entender esse contexto? est-ce que je comprendre? Então Deus não muda Alors Nzambe achangeaka te porque você é ruim. po yo oza mabe. Deus simplesmente deixa você caminhar. Nzambe atikaka nde yo tambola. Mas o inimigo da tua alma, Me ennemi ya ami na yo, ele aproveita essa ye oportunidade azokoprofite na opportunité e oyo, vem contra você. azoya contre yo. Mas quando você ouve papá, Me ntango yo ozoyoka papa, ele está a te proteger. ye azobatela yo. Então todo o conselho de Deus Lokola bana ya Nzambe, não é porque ele é soberano, eza te ki aza souverain, não é porque ele é poderoso, eza te ki aza na nguya, é porque ele quer o teu bem. eza po ye alingi bolamu na yo.
Ele está te avisando do perigo na frente. azoyeba na kokebisa yo na ntina danger eza liboso. Ele está te avisando do laço. Azoyebisa yo na ntina ya lien. Ele está te avisando da armadilha. Azokebisa yo na Ele piège. está te avisando daquilo que entra no teu coração e gera maldade. Azokebisa yo na ntina eloko ezokota na motema na yo po ezokota mabe. Ele quer arrancar os traumas. Alingi ayeba na kolongola mabe makambo oyo eza ya mabe. Ele quer apagar aquilo que te machucou. Alingi aboma eloko oyo ebebisaki yo to mpe ebomaki yo. Não é sobre você ter amnésia, Eza te na ntina ya kozala na amnésia de não lembrar mais. ya koyeba na kokanisa lisusu te. É sobre isso não doer mais. Eza na ntina ete ekoki kosoa yo lisusu te. É sobre você lembrar disso. Eza na ntina ya kokanisa yango. É sobre você pensar num projeto ruim Eza na ntina ya kokanisa na baproje ya mabe. e que Deus fez ficar bom. O nzambe ayebaki na kokomisa bien. Que Deus fez ficar O bom. nzambe akomisaki bien. Assim como Deus Lokola nzambe tirou água da rocha. ayebaki na kobimisa mai na libanga, Rocha não dá água. libanga epesaka mai te. Deus tira coisas diferentes do teu passado. Nzambe ayebaka na kozwa biloko diferent na pase na Porque yo. não é sobre o teu passado, O eza te na ntina pase na yo. é sobre o teu presente. Eza na ntina ya présent na yo. É sobre as suas escolhas. Eza na ntina baswa na yo. E lembre-se, Ekanisa você está colhendo hoje yo ozali kobuka lelo o que você plantou ontem. oyo yo oyebaki na kolona lobi. Por isso, faça sementes hoje, Yango wana sala to mpe lona lelo para que você colhe amanhã. mpo yo kobuka lobi. Aquele que planta em Deus, Moto oyo azolona na nzambe colhe amanhã. akobuka lobi. Você quer colher uma África melhor? Eske olingi obuka Afrique ya bien? Invista nos seus filhos. Investir na bana na yo. Você quer ter uma família forte? Olingi ozala na libota ya makasi. Invista nos seus filhos. Investir na bana na yo. Você quer ser uma referência? Olingi ozala référence. Honra. Invista no seu coração. Investir na motema na yo. Na tua sinceridade com Deus. Na sincerité na yo na nzambe. Na pureza com Deus. Na purité na yo na nzambe. Porque se você ficar preso no passado, Po soki okangami na le passé, você vai refletir coisas ruins. yo korefletir makambo mabe lelo. Perdoe aqueles que te magoaram. Limbisa baoyo wapi bayebaki na kobetisa yo Perdoe libaku. aqueles que te magoaram. Limbisa baoyo wapi batukaki yo. Libere aqueles que te magoaram. Libere bato oyo batukaki yo. Assim como Deus te perdoou. Ndenge nzambe alimbisaki yo, Você recebeu o perdão de Deus? yo ozwaki bolimbisi ya nzambe. Diga para mim, você recebeu o Yo perdão de ozwaki Deus? bolimbisi ya nzambe. Isso é muito forte o que eu vou dizer agora. Eloko na naloba sikoyo eza pena fort. Se você recebeu o perdão de Deus Soki oyambaki pardon ya nzambe, e você também não merecia o perdão de Deus, yo mpe omeritaki pardon ya nzambe te. e você não merecia porque foi feito em Cristo, Yo omeritaki te parce que osalamaki epai ya Kristo. não foi sobre uma obra sua, Ezalaki evre na yo te. não foi sobre uma obra sua. Ezalaki evre na yo te. Nós recebemos perdão de Deus Biso toyambaki bolimbisi ya nzambe. quando aceitamos Cristo. Tango toyambaki Kristo. Nós recebemos perdão de Deus Biso toyambaki pardon ya quando nós nzambe. aceitamos o caminho de Tango Deus, toyambaki nzela ya nzambe. que é o Evangelho. Oyo ezalaki O évangile. Evangelho é aquilo que foi feito na cruz. Évangile eza oyo esalamaki na ekulusu. Foi feito na cruz. Esalamaki na ekulusu. Mas Jesus está vivo. Me nzambe aza na bomo. Jesus está vivo. Yesu aza na bomo oyo. Jesus está vivo. Yesu aza na bomo Ele oyo. venceu a morte. Ye alongaki kufa. Porque ele venceu a morte. Ye alongaki kufa. A separação. Séparation. Porque a palavra morte Po terme oyo é kufa. abismo. Eza abisme. Não é sobre morrer fisicamente. Eza te kokufa physiquement. É sobre uma separação Eza séparation moko. que tinha um homem com Deus. Oyo moto azalaki nango na nzambe. Você entende o que eu estou falando? Ozo comprendre eloko nazoloba. Hoje você pode entrar Lelo okoki kokota pelo vivo caminho na nzela ya bien ya bomo aos oyo. santos dos santos. Na nzela ya saint ya saint. Esse lugar Nzela oyo é Deus. eza nzambe. Deus habita no santo dos santos. Nzambe abikaka na kisainteté na ye. Mas esse caminho Me nzela oyo é Cristo. eza Kristo. Você não pode chegar no santo dos santos Yo okoki kokoma te na trois fois saint sem a justiça, sans justice, sem o sangue do Cordeiro, sans makila ya Yesu, sem as obras dele. sans misala na ye.
Quando Deus olha para você, ntango nzambe azotala yo Ele está satisfeito, ye aza satisfait porque Ele vê o Cordeiro, po ye azomona mpate Ele vê Jesus sobre ye você, azomona yesu Ele vê Jesus sobre ye você, azomona yesu kati Ele na vê yo Jesus sobre você. azomona yesu kati na yo Quando o diabo vem lutar contra você, ntango diable azoya kobunda na yo se o sangue estiver em você, soki makila ezomi epai na se o yo sangue estiver sobre soki você, makila ezomi epai na yo Ele não entra e te mata. ye akokota te po aboma yo E lembre-se, kanisa não estou falando de morte física. nazoloba na mort physique Ele não te afasta de Deus. ye akoyeba na kopuso te mosika ya nzambe Ele não te afasta de Deus. akopuso te mosika ya nzambe E quando nós não estamos afastados de Deus, ntango biso toza mosika ya nzambe te nós nos sentimos protegidos, biso toyebaka na kosantre ke toza protege guardados, ya kobatelama guardados. ya kobombama Quando nós estamos na sombra do Onipotente. ntango biso toza na l'ombre ya omnipotent Salmo 91. Psaume 91 Aquele que habita, moto oyo azobika aquele que habita, moto oyo azobika aquele que habita moto oyo azobika na sombra do Onipotente. na l'ombre ya omnipotent Você precisa habitar nesse lugar. yo esengeli obika na l'ombre ya Você precisa omnipotent habitar nesse lugar. yo esengeli obika na esika oyo Deus é fiel a Ele. nzambe aza fidele epai na ye Eu vou te dar alguns textos para você entender. nakopesa mwa bateste moko po comprendre Quando a Escritura diz, segundo a minha fidelidade, ntango makomi ezoloba selon fidelité na ngai segundo o meu nome, selon nkombo na ngai segundo as minhas misericórdias, selon mawa na ngai segundo os meus constantes amores. selon bolingo na ngai oyo elandisama Comece a enxergar a Bíblia dessa forma. na bandi kotala biblia na lolenge oyo Deus aponta para ele. nzambe azoloba na ye moko Olha a sombra do que foi feito na cruz. tala ombre ya makambo esalaki na ekuluzu elili Deus pede um filho nzambe abungisi mwana a moko Abraão, to nzambe asengi mwana epa abraham o filho da promessa. mwana ya promese O filho da promessa. mwana ya promese Quando ele vai realizar a obediência, ntango akoyeba na kokokisa vo ya a voz nzambe logo diz. A voz logo diz. mbala moko mongongo elobi Eu preparei. ngai nakobongisa Eu preparei ngai nabongisi o cordeiro. mpate moko Deus preparou o cordeiro. nzambe abongisi mpate Não foi você que preparou o cordeiro. eza yo te moto obongisaki mpate Foram os nossos pecados que mataram o cordeiro. eza masumu na biso nde ebomaki mpate Mas foi Deus que preparou o cordeiro. me nzambe abongisi mpate Foi Deus que preparou o cordeiro. nzambe moto abongisaki Você mpate não está a pecar. yo bandaki kosumuka Você não está a pecar. yo bandaki kosimba te Ele preparou o pagamento ye ayebaki na kobongisa da tua peyema dívida. ya niongo na yo Ele preparou o pagamento abongisaki peyema da tua dívida. ya niongo na yo Quando você chega diante de Deus, ntango ozokoma liboso ya nzambe o pagamento está pago. peyema ezofuta Deixa eu te explicar de uma forma bem simples. tika na explike na manière moko simple Hoje de manhã eu tomei café. lelo na ntongo namelaki kafe Alguém foi lá e pagou. moto afuti Ainda que eu quisesse pagar, atako nalingaki kofuta a pessoa ia dizer, já está pago. moto alingaki alobake bafuti deja Mas eu quero pagar. me Tá nga nalingi pago. nafuta te bafuti deja Você entende? est ce que ozo comprendre Mas sabe o que é interessante? mais eloko eza interessant oyo eza nini Essa dívida era tão grande eza ke niongo oyo ezalaki ya monene que ainda que eu quisesse ke pagar, atako nalingaki nafuta ainda que eu quisesse pagar, atako nalingaki nafuta eu não teria como pagar. nalingaki nakoka kofuta yango te Porque aonde superabundou o pecado, po esika wapi masumu oyebaki na onde teve muitos pecados, esika masumu ezalaki ebele superabundou a graça. grâce eyebaki na kotondisama wana Superabundou a graça. grâce eyebaki na kotondisama wana E sabe o que eu quero dizer para você essa oyebi manhã? nalingi naloba nini Sim, você tem obrigação como papai e mamãe. soki oza na obligation epai ya papa na mama Seus pais tiveram obrigação com você. batata na yo bazalaki na obligation epai na yo Mas hoje, lelo aquele moto que não muda, oyo achangeaka te que é fiel, oyo aza fidele que vigia pela tua vida, oyo aveyaka na ntina vi na yo está com seus braços estendidos, oyo aza na maboko oyo eza ya e kotandama está dizendo para você azoloba hoje: na yo eu sou teu pai, nga naza tata na yo eu sou teu pai. naza tata na yo Eu separei um texto, nayebaki na nós não vamos ler. kosepare teste moko Eu sou otimista, eu separei muitos textos, naseparaki bateste ebele mas nós não vamos ler. me tokotanga te Esse texto
Ele em Isaías 49:15 diz que ainda que a tua mãe te abandone. Teste o Isaías 49:15 Bíblia zoba atatu mama na yo atikio. E nós sabemos que o amor de uma mãe é muito grande. Biso to yebete soki mama kufi eza pena pasi mingi. Eu, teu Deus, não te abandonarei. Soki mama na atikio ngana gotika yo te nzambe na yo. Eu, teu Deus, não te Na abandonarei. nzambe na gotika yo te. Então não é só sobre mães. Alors eza kaka te epai ya ba mama. É sobre aqueles que deveriam cuidar de você. Mais eza epai ya ba o balingaki babatela yo. Ainda que aqueles que deviam cuidar de você Atatu ba o balingaki babatela yo. te abandonem. Batiki yo. Deus não te abandona. Nzamba gotika yo te. Deus não te abandona. Nzamba gotika yo te. Aleluia. Amen. Tem um texto em João capítulo 14, versos 16 a 18. Jean 14:16 a 18. Fala sobre que Deus enviou ou não nos deixaria órfãos. Fala que Deus não nos deixaria órfãos. OK, bazolo ba ite nzamba tika kabana ne ba ofelete. A palavra orfandade Liloba orfene. fala de ficar só. Ezakoloba natina kozala yo moko. Em algum momento você já se sentiu só? Est-ce que moma moko omisata da kozala yo moko? Não tinha para quem recorrer? Mutu te azala ko ga kotalela. Deus está dizendo Nzamba zoloba que Ele não vai deixar você órfão. ya kotika yo orfenete. Que Ele não vai deixar você órfão. Akotika yo orfenete. Esse texto fala que Ele não vai deixar você Le órfão. teste o zo beta kotika yo orfenete. É o texto da promessa do Espírito Santo. Eza teste ya promesse ya molimo mo santo. O Espírito Santo, Molimo mo santo. ele vai te ajudar. Akosunga yo. Mas sabe o que é interessante? Mais oyebe loko c'est intéressant. É que Ele também prometeu algo. Que yepe alaka ke loko moko. Lá no livro de Romanos capítulo 8. Na mokana ya Romains chapitre 8. O capítulo 8 fala sobre uma vida no Espírito. Chapitre 8 zoloba natina ya bomo imoko na molimo. Fala que os filhos de Deus, Zoloba ete bana na nzambe. porque nós recebemos o espírito de filiação. Po biso to yambaki molimo ya bana ya filiation. Fala que aquele que é guiado pelo Senhor, Bazoloba ete mutu atangwisa me pa ya pelo seu nzambe. espírito, Aza na molimo na ye. esse é filho. Aza mwana. Esse é filho. Aza mwana. Sabe o que quer dizer isso? Oyebi elingo loba Aquele nini. que ouve a orientação. Donc mutu azoyoka orientation. Esse é filho. Aza mwana. Você percebe a importância de se ouvir a orientação? Est-ce que ozo comprendre l'importance ya koyoka orientation? Porque o verdadeiro filho, Po le véritable mwana. ele faz o que ouve. Ye asalaka oyo azoyoka. Ele não é tolo. Aza zoba te. Ele não caminha para a morte. Atambolaka na kufa te. Você entende? Ozo comprendre? Ele, quando fala de morte, Ye tama zolobela eu kufa. preciso frisar isso. Esengeli na kanisa. Ele não caminha para a separação da comunhão Ye atambolaka te na séparation com o communion. Pai. Na tata. Amém? Amen. E esse mesmo texto Alors teste oyo. fala que esse espírito Ezoloba ete molimo oyo. te dá um espírito, Azopesa molimo. te dá uma conduta, Azopesa yo conduta moko. te dá uma forma de viver Azopesa yo lenge ya kobika. que faz você clamar: Ekaka yo belela. Ah, papá, Ah papa. ah, papá. Ah papa. Eu quero que você coloque amor no seu coração. Nalingi otia moloboko na motema na yo. Agora sem acusação, Sans accusation. porque o véu Po voile tope que nos voile. separava do Santo dos Santos, Voile oyo banai kokabola na lié o véu que separava do Santo dos Santos Voile oyo banai kokabola lié chrétien. já se rasgou, Ekatamaki déjà tombé pasuka. te dando livre acesso, Apesa yo accès. Apesa yo accès. te dando livre acesso. Apesa yo accès. E agora o Espírito Santo Siko molimo santo. está dizendo para você: Ezoloba na yo. vem Yaka. e me chama de papá. Benga na tata. Eu sou o teu papá. Naza tata na yo. Eu sou o teu papá. Naza tata na yo. Eu sou o teu papá. Naza tata na yo. Jesus tinha vários discípulos, Yesu azalaki na badisiple ebele. mas apenas um Me kaka moko. reclinava o peito em Jesus, Oyo wapi abanai kotia reclinava a cabeça no seu oyo peito. abanai kotia mutu na ye na tolo ya Jésus. Apenas um Kaka moko. reclinava a cabeça no seu Abanai peito. kotia mutu ne na tolo ya Jésus. Todos morreram de morte trágicas, Bato bango nyonso bakufaki na kufa moko ezalaki pena ya mabe. exceto esse. Me kaka ye. Você percebe a importância? Ozokanisa important. Esse estava no lugar do esconderijo. Ye azalaki na esika ya bobatelami. Ele ouvia o bater do coração do Pai. Ye ayokaki ndenge nini koraso etobe motema ya tate banai kobeta. Ele não estava ali para pedir, Azalaki wana te po asenga. ele estava ali para se relacionar. Me azalaki wana mpona kozala na relation. Ele estava ali para sentir o cheiro do Pai. Azalaki wana po ayoka solo ya tata. Você já sentiu o cheiro do Aso Senhor? yoka deja solo ya nkolo. O nardo, o nardo, Solo arwana. o perfume. Parfum. Você precisa sentir. Yo sengelo yoka yango. Amém? Amen. O coração de Deus Motema ya nzambe.
é para você sentir. eza po oyo yoka. Porque aquele que se deleita na presença do Senhor, Ko moto oyo ayebaka na kosepela kozala na presença ya Nzambe. porque aquele que se deleita na presença do Senhor, Moto oyo ayebaka na kosepela to pe na kozala na presença ya Nzambe. os desejos do coração dele Baposa mitema na ye serão atendidos. eko yeba na kokokisama. Isso é um texto bíblico. Eza biblique. Deleita-te no Senhor teu Deus, Sepela na Nzambe na yo. e os desejos do teu coração Alors baposa mitema na yo Ele fará. iya kosala yango. Em Tiago diz: aquele que se aproxima de Deus, Jacques Bible obi oyo azopusa ne pa ya Deus se Nzambe. aproxima dele. Nzambe azopusa ne pa na ye. Deus se aproxima Nzambe dele. azopusa ne pa na ye. Você precisa se aproximar Yo sengelo pusana com confiança. na confiance. O pagamento foi pago. Nyongo efutama kileja. É a vontade de Deus. Eza siko volonté ya Nzambe. Em João capítulo 3, Jean chapitre 3. ele diz: eu dei o meu filho. Ya lobi na pesi mwana na Deus ngai. deu o seu filho. Nzambe apesi mwana na ye. É a vontade dele. Eza posa na ye. É a vontade Eza dele. posa na ye. É a vontade Eza dele. posa na ye. Você precisa aceitar Yo isso. esengelo ndima yango. Amém? Amen. Eu passei um pouco do horário, Ngai nalekisi mwango nga. mas eu quero te dizer: Mena ningi nayebisa yo. eu sinto paz no meu coração. Nazo sentir mwa kimia na motema na ngai. Porque nós sabemos Po biso toyebi que o nosso papá ke papa na biso nos ama alingaka biso. com muita rapidez. Na rapidité nyonso. Se você tiver uma enfermidade Soki ozalaki na maladi moko que você pode encostar, você encosta oyo a wapi. mão. Você encosta a mão. Soki ozali na maladi moko to kozala na Se maladi você não moko. puder encostar, se você não puder encostar a mão na enfermidade, Soki oza na maladi ete okoki kotya loboko. Soki okoki kotya loboko te na maladi, coloca a mão no coração. tia loboko na motema. Muito rápido. Rapide. Feche o olho. Kanga miso. Não é tempo de orar, é tempo de receber. Eza ta kosambela te, eza ta ya kozwa. Amém? Aqueles que estão com dor agora Bato oyo bazali na pasi sikoyo vão desaparecer nesse momento. bako yeba na kozala na guérison sikoyo. Mas existe alguns Ma eza na bato mosusu que vai sumindo com o tempo. oyo wapi ekobunga na kolandisa matango. Porque a palavra foi enviada. Maloba epesamaki. Essa é a vontade do Pai. Eza volonté ya tata. Jesus levou sobre si a nossa enfermidade Yesu amemaki bamaladi na biso para que nós tivéssemos vida po biso tozwa vie e vida em abundância. tozwa abondance. Vou orar por você. Na kosambela mpona yo. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus, Eu te peço, Pai. nazosenga yo tata. Eu te peço, Espírito Santo. Nazosenga molimo mosantu. Faz uma varredura na igreja. Sala kotambola na église. E aonde o Senhor encontrar Esika kolo kokuta alguém enfermo, moto moko amala. eu te peço agora, Nazosenga sikoyo. segundo a minha palavra, Selon maloba na ngai. conforme a autoridade delegada, Ndenge autorité epesamaki. eu determino agora Nazodetermine sikoyo. que em nome de Jesus, Au nom de Jésus, pelo poder do nome de na Jesus, nguya ya molimo ya Nzambe. seja livre. Zala livre. Seja livre do passado, Zala libre na passé. seja livre da enfermidade, Zala libre na infirmité. seja livre da culpa, Zala libre na culpabilité. seja livre da orfandade, Zala libre na kozala yo moko. livre do passado. Zala libre na le passé. Você está curado em nome de Yo Jesus. obiki au nom de Você Jésus. está curado em nome de Jesus. Obiki au nom de Jésus. Você está livre em nome de Jesus. Obiki au nom de Jésus. Você está livre em nome de Jesus. Obiki au nom de Jésus. Tenha um encontro com Ele nesse momento, Ozala na rencontre na ye na moment oyo. porque Ele está vindo ao teu encontro. Oye azoya na rencontre na yo. Ele está procurando você Azoluka yo. e Ele quer te achar. Ye alingi azwa yo amona yo. Diga obrigado, papá. Loba merci tata. Obrigado, papá. Merci tata. Amém? Amen. Procure a sua dor. Alors Lucas sikoyo sika passe ezalaki. Procure a sua dor. Lucas sikoyo passe na yo Há esika ezalaki. pessoas aqui que a dor já sumiu. Eza na bato mosusu awa passe E há elimo pessoas que deja. vão sumir com o tempo. Eza na bato mosusu passe kolimwa na kolandisa matanga. Guarde essa palavra no coração, Bomba liloba mpona motema na yo. porque ela é uma palavra de Deus para você. So ezalaki liloba ya Nzambe mpona yo. Deus está te apontando Nzambe azali koyeba na mpona yo para um caminho de vida, mpona nzela moko ya vie. caminho de relacionamento, Nzela ya relation sem nenhuma culpa. sans culpabilité. Quando eu chego na casa do meu pai, Ntango nazokoma na ndako ya tata na ou de ngai alguém que eu confio, epai ya moto oyo nazoconfie eu vou até a geladeira ngai nazokende mbala moko na e eu arka pego tudo que eu preciso. nazozwa eloko nyonso eza nango kosa. Você pode chegar no celeiro do céu Yo okoki kokóma na sekre ya likolo e pegar o que é teu. ozozwa eloko eza ya yo. E pegar o que é teu. Ozozwa eloko eza ya yo. Amém? Amen. Você recebe essa palavra? Yo yambi liloba oyo Eu te agradeço em nome de Jesus. napesi yo na nom de Jésus. Amém?
Uma salva de palmas. Alguém pode aplaudir o nome de Jesus Cristo? Amém. Diga a Deus, Papa, obrigado pela palavra. Papa, merci pour la parole. Desta manhã, quando tu mandaste o seu servo vamos falar sobre ti. Então, ora a Deus, essa palavra ilumina a sua vida. Oremos em nome de Jesus.